receber a nossa querida Beth, que vai passar a aula de hoje, certo? Tudo bem? Tudo bem. Então é muito bom para mim estar aqui com vocês hoje, um dia cheio de calor humano, né? Cheio de calor humano. Eu estava brincando, né? Falando assim que é só os fortes, né? Que vieram hoje. Ó, quantos nós somos fortes, né? Tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco, assim, não vai ser um tratado científico, filosófico, nada disso. Mas nós vamos falar um pouco sobre o espiritismo como ciência e religião, tá? Vocês vão perceber que muitas coisas a gente já comentou no nosso curso, né? Principalmente no curso básico, lá no começo, falando sobre Kardec e tudo. E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais, mas assim, só para lembrar esses aspectos do espiritismo, tá bom? Tudo bem? Então, aproveitem bem esses momentos, né? Que são nossos, né? Que nós estamos sozinhos com a gente mesmo, né? Aqui, mas estamos em grupo, né, Thaís? Nós estamos juntos, mas estamos dentro de nós mesmos, né? Aproveitem bem esses momentos, tudo bem? Eu vou fazer umas perguntas bem faceizinhas, bem fáceis. A pergunta é fácil, a resposta é que é difícil, tá? Mas vocês vão responder. Ah, você perdeu. Todo mundo ganhou um? Ganhou? Ganhou? Tá bom. Então tá bom. Então vamos lá. Deixa eu me achar aqui. Eu vou falando assim, quem tá com a questão número 1? Aí você fala, eu. Aí lê a questão bem rapidinho. Quem tá com a questão número 1? Recapitulação. Putz, mas ele não enxerga, meu Deus do céu. Ele ficou com duas. Por que ele... Recapitulação. Porque o espiritismo é uma doutrina consoladora. Por que o espiritismo é uma doutrina consoladora? Nós estamos recapitulando. Por quê? Por quê? Posso pensar? Oi? Não. Porque ele deu a liberdade da vida eterna. Não, tudo que eu pergunto é coisa simples. Vocês têm que pensar simples. Posso pensar? Ele não dá muitas respostas que nenhuma outra religião. Ah, isso é também, é consoladora mesmo, né? Não, mas é porque Jesus falou que ia mandar de volta o Consolador. Lembram disso? Lembram? Lembram? Não sei, do Evangelho eu não sei, mas ele prometeu o Consolador. Então a gente acha que ele estava prometendo o Espiritismo, que ia explicar mais as coisas e que ia ser uma doutrina consoladora, tá bom? Tudo bem? 2, quem tá com a 2? Oba, leia, por favor. Por que Kardec lançou o livro dos Espíritos como científico? Ah, por que Kardec lançou o livro dos Espíritos como científico? Ele não pegou uma resposta só. Você chuta aí, Donizete? Ele quer provar, assim, que o espírito, né, cientificamente, né, que existe, né, porque tem muita gente que não acredita, que é cientificamente, né, provar de outro jeito. Ó, eu vou fazer uma pergunta. Quem leu a aula antes? Ninguém leu, né? É coisa simples que eu estou perguntando. Patrícia. Fala. Fala, Patrícia. Estudos científicos pegam várias hipóteses, estudam em vários aspectos. Como ele pegou várias respostas de vários espíritos e pegaram as coincidências para responder as perguntas, eu vejo que seria científico. Não, o que eu queria falar para o Donizete é que era uma resposta mais simples, que é assim, porque o mundo estava saturado de religiões. Então, se ele lançasse mais uma religião, ele seria repudiado. Entendeu? Então, assim, né, esse porquê, assim, é porque era um marketing dele, certo? Se ele lançasse como científico, ia ser melhor aceito do que como religioso. Tudo bem? Tá? 3. Fala.
O que pretende o Espiritismo? O Espiritismo é a terceira revelação. Isso. Então, eu acredito que ele pretende mostrar aquilo que está errado. Errado não, aquilo que não foi descoberto, aquilo que foi... Tirar a venda. Que nem Tirar a venda, é isso. Uhum. o Apocalipse. Uhum. Vocês lembram lá atrás que a gente falou que o Espiritismo quer reviver ou viver o cristianismo, né? É isso? Com a pureza dos primeiros tempos. Então a gente quer ser cristão, mas cristão verdadeiro, né? Com pureza, tudo bem? Tá? Com autenticidade, com pureza, com verdade, né? Sem muito... a gente tenta, a gente é meio, como é que fala? A gente se engana um pouco, né? Porque a gente também faz muita, como é que fala? Mistifica ritual, a gente, mas tudo bem, a gente está tentando, né? Viver o cristianismo com a pureza do começo, tudo bem? 4. Por que o advento do Espiritismo na Terra? Então, por que veio o Espiritismo na Terra? Eu entendo que é por conta do grau de evolução que a gente estava e do momento. Acho que ele bateu na pergunta passada. Uhum. Mas a terceira e a quarta tem Uhum. uma ligação. Tem. Assim, não é, eu pus aqui como é que fala, um gabarito aqui, bem simples. O que você falou tá certo, né? Mas eu vou ler o meu gabarito. Só assim que eu falar bem simples, só pra gente, olha, por que o Espiritismo tá aqui e tal? Porque a igreja cristã destruiu a pureza dos ensinamentos de Cristo. Então a gente está aqui, senão não precisa... Ou os representantes da igreja? A igreja cristã destruiu a pureza que Jesus trouxe, né? Com seus ensinamentos. Então, senão não precisava ter uma terceira revelação, né? Não é isso? Se a igreja tivesse mantido a autenticidade, a pureza de Jesus, não precisava de espiritismo, estava tudo certo, né? Esse consolador poderia ter sido enviado para outra igreja, por exemplo. Não precisava Jesus já sabia que ia acontecer isso, né? Não precisava, porque ele sabia que ia precisar de uma outra época para explicar mais as coisas, para avançar mais um pouco, né? Ele ficou assim pregando 3 anos só, né? Então é pouco tempo, não é isso? Tudo bem? Então vamos lá. É só para aquecer, tá? Quem tá com a 18? Explique. Olá. Pode falar. Espiritismo. Olá. Espiritismo, triângulo de forças espirituais. Olá, vocês já viram essa figura? Então, alguém quer tentar? As 3 bases do Espiritismo. O Emmanuel, no Consolador, no livro Consolador, que também é um livro de perguntas e respostas, tá? Ele falou assim, nós podemos tomar o Espiritismo por um triângulo. Então, aqui embaixo, ciência e filosofia, que nos ligam à Terra. Então, tá embaixo, esse vértice do triângulo embaixo. A base do triângulo para baixo, né? E em cima, nesse vértice de cima, a religião, tá? Que nos liga ao divino. É o ângulo divino que liga a gente ao céu, ó lá. Então, ficou... ele deu essa figura de um triângulo, né? Equilibrado, não é um triângulo assim, e explicando que embaixo a ciência e a filosofia e em cima a religião, tá bom? Tudo bem? Tá, isso daí é o livro Consolador, é muito bom também. Aí vamos lá, avançando. Quem tá com a 7? O que é ciência? O que é ciência? Pode ir colando, assim, o que vocês acham? O que é ciência? Olha, eu tenho uma palavra que perguntaram uma vez para o Chico Xavier,
qual seria a religião, se o espiritismo seria a religião final. Aí ele falou, não. A religião final seria a ciência. Tudo se terminaria na ciência. Acho que uma coisa... Tudo teria uma explicação. A ciência, tudo teria essa explicação. Uhum. A ciência é exata, né? Quem está com a 7? Quem está com a 8? Lê, por favor. Como surgiu a ciência? O que é ciência? Como surgiu a ciência? Vamos pensando. Diante de fatos e experiências comprovadas? Isso. O que é ciência, né? É o conhecimento de certos fatos e suas causas, né? E depois vem as leis que são atribuídas a esses fatos, tá bom? Então, o que é ciência? É o conhecimento de certos fatos, né? Comprovadamente, provadamente, experimentadamente, mente, né? E como surgiu a ciência? Diante de fatos e experiências comprovadas? Estudos comprovados? Acho que partiu até do homem, porque ele sempre procurou, vamos dizer assim, saber a tendência do ser humano de buscar a causa de algumas coisas. Isso foi desde a época primitiva. Quem está com a 11? Fala. Vocês sabem qual foi a primeira ciência? Qual? Luz. Luz? Deus falou assim, haja luz. É um fenômeno, né? Aí é um fenômeno. Sempre no estudo. Aí foi o espiritismo foi a ciência, aqui no nosso livro, ele fala assim, que a ciência surgiu pela curiosidade do homem, né? Pela curiosidade do homem. Então, por exemplo, a primeira ciência, vocês sabem qual foi a primeira ciência? Seria a agricultura. Então, lá atrás, o homem primitivo, o que a gente era? A gente vivia em bandos, assim, nômades, né? Então, quando acabava o alimento dessa região, a gente passava para outra região. Acabava a caça, os vegetais aqui dessa região, o alimento mudava para outra região, mudava para outra região. Assim ia, né? Eram tribos, né? Eram bandos assim nômades, né? Aí eu acho que foi uma mulher, viu? Que mulher é mais inteligente, né? Uma mulher, eu ia falar, o homem descobriu, não, uma mulher descobriu que aonde ela jogava o caroço, ela comia lá uma maçã, sei lá, uma mexerica. Aonde ela jogava lá o carocinho, ou defecava, nascia uma árvore, e aquela árvore crescia e dava o mesmo fruto da semente. Olha só, ela descobriu isso. Será que se eu plantar, se eu jogar essa sementinha aqui, ela vai nascer árvore? Jogava e via que crescia árvore. Então eles começaram a cultivar alimentos. Aí a sociedade foi se sedimentando mais, se fixando mais nos locais, por quê? Não tinha essa necessidade de mudar quando esgotava os recursos daquela região. Então a sociedade foi evoluindo, as pessoas foram ficando mais próximas, formando-se mais assim, aglomerados, porque antigamente não tinha família que nem a gente tem hoje. O pai, a mãe, o filho, o tio, o avô, nada disso, eram bandos, né? Então, a sociedade foi se fixando, né? Escolhiam lugares mais apropriados para plantar, que ia ter mais alimento, né? Começaram a criar animais, não precisava mais, como é que fala, caçar, né, o animal. E então foi evoluindo, foi fixando, surgiram os primeiros aglomerados, as primeiras cidades. O homem viu que vivendo em sociedade era mais fácil, não precisava produzir tudo, um produzia uma coisa, outro produzia outra. Eu produzia o arroz, ele produzia o feijão, né? O outro, a galinha, o gado, sei lá eu. Então a gente sobrevivia mais facilmente, é isso? Aí começou a formar cidades, as casas ficaram mais confortáveis, porque não precisava ficar mudando, né? Então isso impulsionou a sociedade. Então a primeira ciência teria sido a agricultura, que uma mulher, certo? Que era mais esperta, descobriu. Olha só que interessante, certo? Quem tá com a 9? 9.
9. Quem tá com a 9? Ninguém ficou com a 9? Quando são 6, não conta mais. É assim, quais são as 3 características fundamentais da ciência? Quais são as 3 características fundamentais da ciência? Ficou com alguém? Não? Não? Vocês não querem responder, né? Fala a verdade. Tá. Aí, assim, a ciência, ela tem que ter um objeto próprio de estudo, né? Então, por exemplo, o Newton, né, que descobriu a gravidade lá, no nosso livro, acho que... Isso. Então, ele foi fazer um piquenique, né? Ele reza a lenda que ele foi fazer um piquenique e viu uma maçã caindo. E percebeu que tudo que caía ia para o centro da Terra, ia para o chão, né? Então, queda de um corpo, uma maçã. Métodos próprios de pesquisa e leis próprias, observando e criando essas leis. Então, ele ficou assim, será que se eu jogar uma maçã, ela cai? Será que se eu jogar uma pena, a pena cai também? Cai, né? Será que se eu jogar um objeto bem levinho, ele cai? E se eu jogar um objeto bem pesadão, com muita massa, cai, né? Qual cai primeiro? Como que é puxado isso? Então ele foi percebendo que era uma realidade, que independente assim do objeto, tudo caía, tudo era atraído para o centro da Terra. Ele percebeu que havia a ação da gravidade, independente de onde estivesse. Será que se eu for naquele bairro cai a maçã? Cai. No outro bairro cai a maçã? Cai. Entenderam? Então, ele fixou o objeto de estudo, queda de um corpo, métodos próprios de pesquisa. Então, ele punha, por exemplo, sempre na mesma altura. Ou objetos diferentes, sempre na mesma altura. Qual cai primeiro? Ou ao contrário, o mesmo objeto em alturas diferentes. Como que ele cai? Ele cai mais rápido ou mais devagar, né? E tudo isso, tudo bem? Então, 3 características fundamentais da ciência: objeto próprio de estudo, métodos próprios de pesquisa, porque não adianta nada eu fazer uma pesquisa de um jeito hoje e amanhã mudar para outro jeito. Eu vou ter que começar tudo de novo, né? Sempre tem que ser o mesmo método. E leis próprias, observando observando e criando as leis. Ele chegou a essa conclusão, por exemplo, da lei da gravidade, tá bom? Quem tá com a 10? Aqui, ó, exemplos de ciência. Biologia, física, matemática, arqueologia, psicologia, sociologia, tudo bem? Tá? Então, busca o que? A compreensão dos seres e fenômenos do universo, né? Então, a gente está com a ciência tentando entender o mundo, tudo bem? Quem está com a 10? Fala, o que é? É uma ciência. Ah. Olha, a doutrina espírita, sim. No meio científico. No nosso livro, ele fala assim, que... aqui assim, e vocês, o que vocês acham? Olha lá. Pode ser classificado como ciência? Justificar a resposta. Na resposta da Patrícia, porque ela falou assim que o método científico, a gente precisa coletar as informações, quantificar, selecionar e montar a nossa tese em cima daqueles resultados. Né? Então, eu particularmente imagino que sim. Pode ser classificado como ciência, porque foi exatamente o que o Kardec fez. Ele quantificou a partir da pesquisa que ele fez, né, da busca ativa através dos médicos. Mas, para o meio científico, não é considerado, ainda é visto somente como uma das religiões. Você está falando hoje não é considerado, tá. Mas tem segmentos da doutrina que seguem só o lado científico, tá? Né? Como ciência, o espiritismo como uma ciência, né? Fala, Patrícia. Eu concordo com o Pedro, mas fico na dúvida porque os espíritos falam, né, que entre
espiritismo e a ciência fique com a ciência. Então, o espiritismo não é uma ciência. Se tomar como base essa afirmação. É ou não é? Acho que você falou ao contrário, eu não sei, não entendi ao contrário. Se você tiver dúvida em o que os espíritos dizem da ciência, Ah, tá. Olha, Kardec, ele fazia assim. Ele pegava a mesma pergunta e mandava, distribuía para, sei lá, não sei quantos médiums, em diferentes locais do mundo. Imagina, não tinha internet, não tinha telefone, nada disso, né? Ele mandava pelo correio. E o livro dos espíritos tem 1000 e tralalá, não sei, 1019 perguntas e respostas complexas, e ele só catalogou ali, escreveu ali, as respostas bateram. Então ele distribuía lá para, sei lá, 20 médiums, 100 médiums diferentes. Se tivesse uma resposta que não batesse com os demais, ele desprezava. Então o método dele foi científico, porque ele fazia a mesma pergunta para pessoas diferentes e tinha que vir a mesma resposta. Talvez o que né? não concorda com o espiritismo é porque o objeto de estudo, né, não É a mediunidade, a mediunidade, o método é a mediunidade, né? Eu ia falar justamente isso, né? Está mudando isso. O que é ser espírita? O que é o espiritismo? É um Deus único, acreditar na reencarnação. Mas tem outras religiões que também acreditam. Na comunicação entre os espíritos. Tem outras religiões que também E a acreditam. quarta que eu nunca lembro o que é, né? Hoje já tem um cientista nos Estados Unidos, ele tem mais de 3.000 casos estudados de reencarnação. Uhum. Hoje, se vocês pegarem a Bíblia corretamente traduzida, ela toda hora fala de reencarnação. Só que ela foi feita por católicos e protestantes. Então, toda hora a palavra reencarnação, que não existe reencarnação na Bíblia, porque foi Allan Kardec que colocou esse nome, mas tem rodas das almas, né? Quando Cristo falou para Nicodemos nascer de novo, né? Como você nasce de novo? Da água, né? Da água de cima. Só que isso não é colocado na Bíblia correta. Então, quer dizer, cientificamente... A leitura a linguagem da Bíblia também é uma linguagem simbólica. Fala, Daniel. Eu entendo que o espiritismo foi forjado com método científico. Não que o espiritismo seja uma ciência. Sim, pode. Agora, você pode aplicar o espiritismo como ciência na sua vida. Aplicar e ter os resultados. Aplicar o evangelho. Ver o resultado. Vai ser uma coisa da sua vida. Não que seja uma Eu acho que a gente confunde um pouco, porque nós não estamos muito habituados. Eu, por exemplo, falo por mim, mas eu não estou muito habituada à observação, né? Não posso falar nós, porque de repente vocês são uns baita de um cientista, eu não sei, né? Eu não estou muito acostumada à observação. E o cientista, ele tem que fazer o método, assim, preciso, com precisão, com imparcialidade, com observação, né? Então a gente não está muito afeito a isso. Mas depois a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, tá? Então, parte. Pois não. Não, eu acho que até que a ciência está evoluindo cada dia mais, porque está aparecendo um monte de jovens, daqui a 30, 40 anos, e geralmente eles são socorristas. Então, praticamente, eles seguem o kardecismo, mas uma forma mais espiritualista do que o kardecismo em si. Aí eles vão socorrer pessoas que falecem, que ficam aí servindo de posto, situações que a pessoa fica muitos anos vagando. Então, eles vêm com esse spirit box, que é um meio de comunicação com os espíritos. E ele sempre vem acompanhado de um anjo ou de um mentor. Então, essas pessoas estão com um anjo e um mentor. E tem vários jovens fazendo isso, principalmente em Curitiba. Então, eles vão em locais que as pessoas aparecem espíritos, aparece situação. Então, ele fala, quando o espírito aparece, ele está procurando ajuda. Então, eles vão ajudar. Então, eles são um tipo de um socorrista que a gente viu no caso do André Luiz, mas eles são socorristas da parte encarnados, entendeu como é que é? Eu não vou comentar, eu não vou comentar nada que o Wagner falou, tá bom? Eu vou falar o seguinte, há uns 40 anos atrás, eu fui para Curitiba, lá tinha um parque, e lá dentro do parque tinha uma faculdade, acho que, não sei se era estadual lá, e eu entrei assim, porque era dentro de um parque, como se fosse Ibirapuera, assim, eu não lembro o nome do parque. E tinha um homem lá dando uma palestra.
A primeira vez, há 40 anos atrás, que eu escutei falar sobre aquelas fotos Kirlian, e ele estava dando uma palestra lá dentro da faculdade, era uma palestra, eu entrei assim de xereta, né, porque eu vi uma projeção assim, eu entrei, isso há 40 anos atrás, e era um professor da faculdade de Curitiba, você está falando de Curitiba, né? Lá é diferente, algumas coisas são diferentes, assim, eles aceitam algumas coisas diferentes da gente. Há 40 anos atrás, foi a primeira vez que eu vi, assim, uma exposição sobre esse negócio de fotos Kirlian, e lá dentro da faculdade de Curitiba. Esse Spirit Box foi desenvolvido nos Estados Unidos, cara. Isso tem comunicação direta. E pelas perguntas e respostas das pessoas, que eles procuram os familiares, dão um nome, dão tudo, quer dizer, o cara nem conhece a pessoa, né? Então eles dão todas as informações e batem com a família deles. Nossa. Ó, eu vou ler aqui o que eu resumi do Espiritismo é uma ciência? Aí no nosso livro, tá? Sim, pois teve sua origem em fatos. Kardec analisou, classificou e levantou hipóteses, leis, objeto próprio de estudo, o espírito, métodos próprios de pesquisa, sempre da mesma forma pela mediunidade, apesar que a gente acha que mediunidade é um campo muito aberto, mas aqui no nosso livro está falando que sempre pela mediunidade, é um método próprio. Leis próprias, observando leis da justiça, ação e reação, trabalho, as leis da natureza, né? O Espiritismo mostra que podemos abordar os problemas espirituais através da razão, não existindo o mistério e o sobrenatural. Isso a gente sempre fala, não é isso? Que tudo tem um porquê. Também porque o Espiritismo nasceu na França, naquela época que era muita questão racional, filosófica, assim, como é que chama aquela filosofia mais da razão, tá bom? Tudo bem? Então, por isso que espírita gosta de discutir também, que era o pessoal lá daquela época gostava de discutir. Então, espírita gosta, né, de discutir. Vamos lá. Falar um pouco sobre filosofia. Quem tá com a 12? Lê, por favor. O que significa a palavra filosofia? Que tenta entender. Isso. Vamos lá. É a área do conhecimento que busca, por meio da reflexão crítica e do raciocínio lógico, entender questões fundamentais sobre a existência, a verdade, a moralidade e a realidade. Tá colando? Não, tudo bem. Tá. É bonitinho. Não, tá. Não, eu esqueci de falar, pode colar. Eu esqueci de falar. Já era. Você leu meu pensamento. Mas quando eu tava vindo pra cá... Não, mas aqui eu não lembrei. Mas quando eu tava vindo pra cá, eu tava pensando nisso, que vocês podiam colar, que ia ser mais legal. Mas tá bom, agora colou, fez bem. Até da sua opinião, né? Uma forma de entender, né? Não tem resposta certa, né, gente? Ó, então, do grego, a gente já sabe, amor é sabedoria, né? E tenta o quê? Tenta compreender o comportamento humano e o universo. Então, não é isso que a gente quer saber? Sobre nós, sobre o universo, sobre a vida, né? Então, ó, por que existimos, o que é futuro, né? Tudo isso desencadeado através da filosofia, né? Tudo bem? Então não é nós agora somos filósofos, não, a filosofia já está lá bem antiga, bem antiga. Aliás, a gente despreza esse conhecimento, a gente, ó, que coisa maravilhosa, não, já estava lá bem antes de Cristo, os sistemas filosóficos, né? Tá bom? Então a gente tem que dar uma chacoalhada, ó, gente, ó, humanidade, vocês já sabiam disso, vocês esqueceram? Então a gente está sempre patinando, evolui pouco. A humanidade evolui pouco. Às vezes um escapa do bando, tá? Um escapa e ilumina a cabecinha do bicho. Mas a maioria de nós vive assim, na manada. Então a gente já sabia tudo isso. Na opinião do grupo, o espiritismo pode ser classificado como filosofia? Sim.
Quem tá com a 13? O espiritismo é filosofia? O que você acha? Porque a gente quer saber as causas do comportamento humano, né? A gente fica de onde a gente veio, para onde a gente vai, como que funciona o universo, o mecanismo do universo, né? Como que é a morte, como que é a vida. Não é assim que a gente faz? Não, vou mudar, Cana, muda o canal. Eu falei que é... Não, aqui é só uma pitadinha. Não, a opinião do grupo. Eu figuro a ciência. Não, tudo bem, todo mundo tá certo. Se o cientista não for um filósofo meio Vamos lá. não arraigado, mas um filósofo, ele não vai sair do lugar. Não sabe fazer a pergunta. Ó, o Kardec, gente, eu sempre falo, o Kardec era o bicho mais inteligente do mundo, porque as perguntas que ele fez são de um mérito muito forte. Os espíritos responderam? Responderam, mas a pergunta foi Kardec que fez, gente. Olha que homem inteligente. É demais. Muito, muito, muito inteligente. Quem tá com a 14? O que é a 14? Olha o livro da codificação que cuida do espiritismo científico. Então tem um livro de Kardec que cuida dos dois aspectos, científico e filosófico, certo? Qual que é esse livro, vocês sabem? Eu acho que é um espírito da gente. Livro dos Espíritos, né? Então, por quê? Ele fala de criação dos mundos, né? Fala de psicologia, fala da vida depois da morte. É muito de filosofia e muito de ciência, né? Outro dia eu estava assistindo a Nete Guimarães, gosto muito dela. E ela falou assim, na palestra que ela fez, a pergunta que você quiser fazer, você pode procurar no livro. Aí teve um dia que eu estava com uma pergunta bem específica, assim, eu falei, essa não vai ter no livro. Peguei pro latinha, falei, pô. Vamos avançar mais um pouquinho, vamos avançar. O que vocês acham? O espiritismo pode ser classificado como filosofia? Sim, né? Se a gente, também pegar o evangelho, não sei se vocês separaram, no evangelho no começo, na introdução, fala dos filósofos, porque o cristianismo, ele veio da filosofia antiga, né? Então, amor, honestidade, todas essas virtudes eram dadas por Platão, por Sócrates, né? Que aqui a gente está falando que são precursores, olha lá, tá vendo? Precursores da doutrina cristã e do espiritismo. O espiritismo não é cristão? E o cristão veio desses filósofos gregos, que falavam de amor, falavam de honestidade, de integridade, de moral, de ética, tudo isso. É tudo contra o materialismo, a favor do espiritualista. E sabe, tudo isso é cristão, gente. É filosofia cristã. Algumas leis que você faz também parecido com a reforma íntima. Eu estava vendo, tem um caderno também, que você também tem que escrever. Aí tem os quatro pilares aí que você tem que escrever. Você tem que escrever Mas que doutrina você está falando? Do estoicismo. Então. Então. Mas nós nem vamos entrar muito, que é muito abrangente, né? Então, esses... Ela não se classifica como religião, se classifica como uma filosofia de vida. Não, assim. é que hoje a aula é sobre ciência e religião. Tá? Não, desculpa, ciência e filosofia, certo? E religião, né? Nós estamos falando sobre essas duas coisas, tudo bem? Nós estamos falando onde que o espiritismo se classifica, tudo bem? Então aqui, é filosofia? É, porque fala sobre a imortalidade da alma, demônios, né? Sobre a nossa alma, sobre reencarnação, sobre morte. Isso os filósofos também já tratavam antigamente, é isso que eu estou querendo falar. Tudo bem? Nós estamos falando sobre os 3 aspectos, mas a aula de hoje é sobre ciência e religião, tá? Tudo bem? Agora,
Vamos avançar. Religião. Oi? Você castiga de mim. Castiga, né? Você me castiga, tá bom. Vamos lá. Religião. 15. O que é religião? Conexão com Deus. Ai, não, voltei muito. Ao contrário do materialismo, a religião é Deus. É a ligação da criatura para o Criador. Uma visão, religião, uma visão religiosa. Sim. A religião, você pode pensar, é uma religião. Se você acordar todo dia às 5 horas, tomar café às 7, sair às 9, é uma religiosidade também. Minha religiosidade de estar fazendo sempre as mesmas coisas. É uma disciplina, né? É uma disciplina. Porque a religião é na visão Tá. de 16. Vamos, gente, colaborar. 16. Em que momento surge a religião? Em que momento surge a religião? Eu acho que desde o homem primitivo. Porque eu acho que Deus sempre colocou o médium, né? Sempre existiu o médium. Então, o poder, ele praticamente, quando ele existia, ele sempre buscava alguma coisa fora, né? Como a gente tem o homem primitivo, por exemplo, o nosso homem primitivo, que é o índio, né? Eu tenho o cacique, mas ele, para ter o poder, manter o poder, ele tem que ter o pajé para fazer as veteranças, fazer a situação. E eu acho que o espiritismo, a religião, ela se formou disso aí, quer dizer, todo momento em que alguém sabia de alguma coisa fora do normal, ou alguma coisa que ele conseguia, ele praticamente se tornava um tipo de um mestre, de um santo, de um curador dentro daquela situação primitiva. E o médium, por exemplo, no caso da Europa, né, foram as bruxas, chamavam de bruxa e queimaram a maioria. Eu vou simplificar. A religião sempre vem de todos os povos, os persas, os gregos, todos eles tiveram sempre o druida, né, que é o tipo. Sacerdote, lá tá. Eu vou simplificar. Nós vamos seguir o livro, tá bom? O livro fala o seguinte: quando que surge a religião? Quando o homem, através da ciência, não consegue sanar os seus anseios maiores. Então, aquele mesmo homem que nós éramos lá, homens e mulheres no passado, que a mulher era mais inteligente, né, que eu já falei para vocês, aquela mulher, ela evoluiu. Aí, hoje em dia, não tem aquele programa da mulher na agricultura? Tem na TV Globo, você já assistiu? Então, lá, a mulher na agricultura, ela escolhe a melhor semente, escolhe o melhor solo, tá? E planta na época certa, a espécie certa, esperando uma grande colheita. Aí vem o quê? Uma geada intensa, um frio, gelo, pedra de gelo, papapá, e aquela mulher inteligente, né, que fez tudo certinho, porque a mulher sempre faz tudo certinho, né? Ela não tem a colheita que ela quer, porque a natureza destruiu tudo, né? Então ela para e fala: mas eu fiz tudo certo, cientificamente certo, mas não está sob o meu controle, isso, as forças da natureza. Então, quando a gente perde alguém que a gente ama, quando a gente perdeu o comando das nossas vidas, então a gente percebe o quê? Que tem Deus, né? Então, o mesmo ser humano que lá atrás, através da ciência, consegue melhorar a sua vida, a sua qualidade de vida, formar a sociedade, hoje ele precisa de Deus também. Porque ele só não pode contar só com a ciência. Para ter o controle da vida, nós não temos esse controle, né? Então, quando a gente percebe isso, a gente se volta para a religião. Que antigamente eram religiões assim mais, eram totens, mais para frente o Deus virou humano, tinha raiva. Vocês já viram isso daí? Da filosofia, da mitologia grega lá, não sei. O Deus tem raiva, tem ódio, manda matar. Um Deus assim, todo, que nem a gente, né? Tem inveja, né? Então tem ciúmes, né? Deus com ciúmes.
E assim vai evoluindo até ficar um Deus menos material, mais, assim, imaterial, vamos dizer assim, tudo bem? Aí, o espiritismo pode ser considerado como religião? Aqui, quem está com a 5? Na Aliança Espírita, a gente foca... lê rapidinho. Qual o aspecto do espiritismo mais enfocado na Aliança Espírita? Por quê? Na Aliança Espírita, nós enfocamos mais o aspecto religioso, tá bom? Porque nós aprendemos assim, tá? Porque nós pregamos a reforma íntima, a conquista dessa elevação espiritual através da reforma íntima, né? Então, a gente enfoca o aspecto religioso. Eu diria mais, não é devido à aliança, e sim a Bezerra de Menezes, né? Que no Brasil, ele deu esse enfoque religioso e nós seguimos, tá bom? Então, o espiritismo no Brasil tem esse enfoque mais religioso, graças a Bezerra de Menezes e aos outros precursores aí do espiritismo, né? E chegou na aliança dessa forma também, mais o aspecto religioso. 6. Podemos dizer que o espiritismo é religião porque ele é um caminho para a gente se religar com Deus? Sim, a gente acredita basicamente nisso. Não é para comprovar que aquela pessoa tem o perispírito mais pesado do que aquela outra. Não interessa isso pra gente, né? Não estamos aqui fazendo materializações, coisas assim, fenômenos, tal, mas sim para renovar a criatura, né? Através desses cursos que nós frequentamos, tudo isso, né? Então, acho que a gente acredita realmente que seja o aspecto mais religioso. E que depois, o aspecto religioso é o mais importante, número 6. Número 17. Pode ler. O espiritismo é religião? Vou ler para vocês, vou falar. O espiritismo é frequentemente classificado como uma doutrina filosófica e religiosa, ou uma filosofia com efeitos religiosos. Ela se diferencia das religiões tradicionais por não possuir cultos, rituais, templos ou classes sacerdotais. O foco do espiritismo está na busca pela evolução espiritual do indivíduo através da compreensão das leis divinas e da prática da caridade. Diferencia não ser religião é porque não temos no espiritismo, ao contrário das religiões tradicionais, não possui rituais, não tem templos ou uma hierarquia sacerdotal formal. Tá bom, eu vou resumir, porque o espiritismo busca ligar a nós ao nosso Criador, por isso que é religião, tá? Resumindo, bem resumindo, o espiritismo pode ser considerado uma religião? Vejam bem, mesmo o Livro dos Espíritos, que a gente falou que é científico, né? A gente falou, não falou? A primeira pergunta, o que é Deus? Olha que coisa bárbara, ele não fala quem é Deus, ele fala o que é Deus. Olha só, né? Então a primeira pergunta que eu colocaria num livro é a que eu acho mais importante, né? A menorzinha, o que é Deus? Olha só que sábio que era Kardec, não é isso? Tudo bem? Ciência sem religião. O que acontece? Por exemplo, leva a uma guerra nuclear, que a gente quase estava aí perto de uma guerra atômica. Genética, para descartar os incapacitados. Eu só quero que nasça crianças fortes, altas e loiras, ponto. Então, o que não for isso, eu vou destruir. Predomínio dos países mais fortes sobre os mais fracos, né? Ciência sem religião. Essa parte genética avançou bastante, vocês lembram há uns anos atrás, muitos anos atrás, a ovelhinha Dolly? Dolly? Clonada. Hoje a gente clona tecidos, isso é legal. Tecidos para medicina, né, para parte anatômica, né? Mas a ciência sem religião
pode fazer. Ah, na China, uns anos atrás, esse bebê clonado não vai ter doença nenhuma. Quem pode garantir isso? Não é? Eu sou... não sei, né? Não sei. Agora, religião sem ciência, fanatismo, né? Intolerância, desrespeito com os outros, né? Guerras santas, a gente já viu isso nas cruzadas há uns séculos atrás. Suicídios coletivos, os mais jovens não sabem, mas, por exemplo, eu perdi aqui minha cola. Em 19... Jim Jones, 1978, 918 pessoas mortas, 918. Ele induziu ao suicídio, ele matou 918 pessoas, tá? Porque as pessoas eram fanáticas por ele, e antes das pessoas se matarem, passaram todos os seus bens para a igreja. Vocês vão morrer mesmo, não precisa dos bens materiais. Passaram para a igreja. E consta que ele nem se suicidou. Bom, 1997, seita Portão do Céu, nos Estados Unidos, 38 mortos. Mas aí eram pessoas até que assim, não eram totalmente ignorantes. Eles se prepararam para seguir a órbita do cometa Halley. Então eles se suicidaram a propósito, uniformizados, mostrou até na televisão. Uniformizados, tal, porque eles seriam puxados pelo cometa, olha só. Então é isso. Mais uma coisinha só. Ciência aliada à religião. É bom, né? Humildade no reconhecimento de que o saber humano é uma parcela muito pequena. A gente é como se fosse uma formiguinha no planeta todo. Uma formiguinha vê o planeta todo? Nós vemos alguma coisa? Nós vemos o planeta todo? Nem o planeta todo. Hoje em dia talvez a gente veja o planeta todo. Mas o universo todo? Não. Nós somos muito pequenos, tá bom? E Marcelo Gleiser, também vocês, os jovens não lembram, mas esse cara aqui, ele era um astrônomo que se apresentava até no Fantástico, mostrando curiosidades das galáxias, dos astros. E em 2019, ele ganhou um prêmio da espiritualidade. Sabe quem ganhou esse prêmio? Por exemplo, o Dalai Lama, tá? O Tutu da África, a Madre Teresa de Calcutá, porque ele consegue conciliar a espiritualidade com a ciência. Ele ganhou um prêmio em dinheiro, ó que delícia, ó que delícia. Ele recebeu 1.400.000 dólares. Hoje eu fiz a conta, seria mais ou menos quase 8 milhões de reais. 7.756.000, tá? Quase 8 milhões. Ele ganhou um prêmio. Olha que delícia. Porque ele consegue vincular a espiritualidade com a ciência, tá? Então ele fala, o caminho para a compreensão e exploração científica não é apenas uma parte do mundo material, mas também uma parte espiritual do mundo. Então ele tem essa visão espiritualista da ciência. E ele ganhou esse prêmio. Olha que coisa. Em 2019, coisa fantástica. Tá? Então é isso que eu queria falar para vocês. Desculpa aí a pressa. Desculpa se eu não respondi todas as dúvidas aí, mas era mais assim uma retomada do nosso livro, tá? Obrigada, querida. Imagina.